Em meio às paisagens sertanejas do município de Mucambo, região norte do Ceará, no sítio Muriçoca, uma pequena capelinha carrega uma história de fé e resistência. Segundo os moradores, o local é uma homenagem a duas senhoras andarilhas que, vítimas da Grande Seca de 1915, morreram de fome e sede na região. O episódio trágico se transformou em símbolo de devoção popular e muitos acreditam que, por meio da intercessão, essas almas, graças têm sido alcançadas. A seca de 1915 foi uma das mais devastadoras da história do Ceará, deixando milhares de mortos e forçando um grande êxodo rural. Entre as vítimas estavam duas mulheres andarilhas, cujos nomes se perderam no tempo, mas cuja memória permanece viva na tradição oral dos moradores do sítio Muriçoca. De acordo com relatos, elas buscavam abrigo e alimentos, mas acabaram sucumbindo à fome e ao calor inclemente. Comovidos pela tragédia, os habitantes da região construíram uma pequena capela no local onde os corpos foram encontrados, como uma forma de prestar homenagem e manter viva a lembrança das andarilhas. A capelinha, simples, mas carregada de significado, tornou-se ponto de oração e peregrinação. Ao longo dos anos, histórias de graças alcançadas começaram a surgir. Populares relatam curas, proteção e bênçãos atribuídas às almas das vítimas da seca. Muitos afirmam sentir uma paz inexplicável ao visitar o local e acender velas em memória das andarilhas. Qual foi a graça alcançada, seu Zé Alves? Rapaz, foi assim. Eu tava bonzinho, mas eu caí, sabe? Mordendo a língua. Dava um dia, caía de novo, aí a minha mãe fez uma promessa com essa alma santa, que é de um corpo santo que tem lá, dessa moça, viu? E ela fez a cura divina, porque ela está em graça de Deus, rapaz. Quem está em graça de Deus faz cura divina, viu? É verdade. Pois é. Faz pena, rapaz, morreu de fome e sede. Ela faz cura divina, porque ela já fez cura divina comigo. Pois fez. O senhor estava muito ruim. Tava ruim, rapaz, tava ruim. Quando eu escrevi o piaca, a cruz da paz, que a promessa, a cruz. Aí foi o senhor que colocou a primeira cruz lá no local, foi o senhor que colocou. Aí eu... Sabe o que aconteceu? Quem foi que botou essa cruz? Aí, e um disse assim, foi o Zé Alves, que é o Zé Alves e eu. Pagando aí uma promessa. Pois é para tirar, que aqui não é cemitério não. Ele tirou, mas adoeceu. A alma deu um castigo nele, viu? Foi mesmo? Adoeceu, quase morre, viu? E muita gente já alcançou o milagre ali das almas, né? Aqui da região, muita gente. Agora lá tá. E foi lá uma moça lá recursada, moça não, mulher casada. A dona Gracinha, esposa do Adécio. Gracinha mesmo, viu? Botou uma cruz em cima, pronto, virou igreja católica, viu? Reformou, né? Rebocou, pintou, tá bonito lá. Tá uma beleza lá. Pois, seu Zé, pois foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado, viu? Tudo de bom para o senhor. Bom, estamos com o engenheiro Paulo Robson, ele que já recebeu graças também aqui das almas dessas andarilhas, que até então ninguém sabe o nome. Inclusive eu estive perguntando ao Paulo na chegada, porque ali nessa placa percebe-se que tem o nome de Ana e Maria dos Milagres. Esse nome foi que arrumaram para elas, né, Paulo? Exato, Ivanildo. Aqui ninguém as conhecia na região. A história dá conta que foram encontradas essas duas pessoas. Alguns dizem que eram irmãs, outros dizem que eram duas pessoas totalmente desconhecidas. E como não se tinha nome e existia essa devoção por essas duas almas, tinha que batizar de alguma forma, né? Como é que ia se referenciar a elas? E aí a comunidade local batizou de Ana e Maria dos Milagres. Tem gente que diz que só tinha uma mulher. Já outros dizem que tinha duas. Então tem esse mistério aí que a gente precisa conversar com os mais antigos para poder saber realmente como era essa história. Muita gente aqui na região já recebeu graças, né, por intercessão das almas de Ana e Maria, né? Exato, muita gente dá conta. Inclusive minha mãe fez uma promessa, como você falou no início, depois ela pode contar um pouco mais do que era. E aí foi questão de 3 dias a gente alcançou essa graça. Então as almas realmente são bastante milagrosas.
E essa época, né, a seca do 15, como era chamado, eu tenho 51 anos de idade, desde que eu me entendo no mundo, que eu ouço falar dessa seca que foi uma das mais devastadoras no estado do Ceará, a seca do 15, né? Tem o quê? 110 anos, né? Estamos em 2025. É isso, né? E a história ainda dá conta que foi um período muito complicado, né? As pessoas ainda tinham... dependiam muito da lavoura, né? Dependiam do abastecimento d'água dos açudes. Não existia toda essa infraestrutura que a gente tem hoje. Então essa seca realmente matou muita gente, tanto de fome quanto de sede, e é o que dá conta que aconteceu com essas duas mulheres. Há quem diga que eram duas mulheres negras, né? Naquele tempo, em 1888, foi quando foi assinado, né, a abolição da escravatura, mas não aconteceu de forma automática, né, em todo o país, na nossa região. Então ainda tem gente que diz, né, que ainda tinha nesse período ainda grandes latifundiários que ainda tinham escravos. Tem gente que acredita até que elas estavam fugindo aí de uma situação dessa daí e no meio do caminho, sem água, sem comida, acabaram vindo aqui a falecer neste local, exatamente neste local. Provavelmente fosse até escravo, ninguém sabe, né? Porque a história são muito poucas, se sabe que aqui foram sepultadas, né? Exato, disseram que elas faleceram aqui, então não tinha cemitério aqui. Inclusive aconteceu aqui um fato estranho, viu? Você chegou a bater? Não, Ivanildo, caiu aqui, ó, tinha duas velas, uma vela aqui caiu e estranho, e tombou e caiu. Olha só aqui. É muito estranho mesmo, viu, pessoal? Ele tava gesticulando, balançando as mãos, mas ele não chegou a tocar. E a vela, tipo que deu um salto aqui, olha. Viu? E não tá mexendo nada, tudo parado. Não tem vento. Não tem vento para ter derrubado essa vela. Simplesmente, do nada, ela saltou. Acompanha aí nas nossas imagens, vê se você consegue ver novamente aí no replay. Pois, Paulo, cadê a Gracinha? Sua mãe tá aí para contar também a graça alcançada por ela? A Gracinha alcançou uma graça, ó, deu até um trocadilho, né? É verdade, né? Alcançou uma graça por pedido, né, a essas almas. Inclusive, ela disse que nem lembrava mais dessa história. A mãe dela contava para ela, mas passando por aqui, ela viu uma casinha pequenininha, que é essa que a gente tá, e aí questionou o morador: o que é aquilo ali? É para você criar cachorro, não sei o quê? Ela disse: não, ali é porque é aquele ponto lá das almas que foram sepultadas. Antigamente só tinha uma cruz, e para segurar uma cruz de madeira eram várias pedras assim amontoadas. Ela não sabia nem que tinha essa estrutura. E aí ela fez uma promessa e a gente cumpriu essa promessa, porque por intercessão das almas a gente alcançou. Ela vai contar um pouco mais. De reformar aqui o local, né? Vocês reformaram. Foi uma promessazinha para poder reformar, dar uma cara. Eu acho que você vai mostrar aqui nas imagens, né? Então, é algo bem simples, né? Mas é um ponto de oração, é um oratório aqui na comunidade. Pois, Paulo, obrigado, viu? Muito Forte obrigado. abraço, saúde para você. Gracinha, nos conte melhor aí qual que foi a graça alcançada pela senhora, mas está cuidando até hoje aqui do local, né? Antes não era assim, né, Gracinha? Antes não era assim, era só tinha... A vizinha aqui fez uma promessa, também alcançou uma graça, e ela levantou, só de lajota, essa estrutura. Aí depois que a gente alcançou essa graça foi eu pedir a intercessão dessas duas almas, pelo meu filho Paulo Robes, que ele estava passando com uma crise de ansiedade. Ele vivia muito ansioso e eu, como mãe preocupada, né? Fiquei assim muito preocupada com ele. Aí ele estava sendo medicado e eu estava vendo que a medicação não estava efeito. Estava muito lenta, assim. Teve uma melhora, mas não tanto. Aí eu estava na minha casa, na cozinha, fazendo almoço. Aí veio assim no meu coração assim, uma vontade muito forte de pedir a intercessão dessas duas almas. Eu até chorei no momento, fiquei muito emocionada. Foi muito forte, né? Foi muito forte essa que veio no meu coração. Eu pedi a intercessão delas, porque nós sabemos que quem faz o milagre é Deus, é Jesus, né? Mas nós temos os anjos, as almas, que intercedem por a gente. Aí eu pedi a intercessão delas e, graças a Deus, dentro de 3 dias, o Paulo Robes ficou totalmente curado. Foi mesmo, graças a dias. Deus e as A almas. intercessão destas duas almas, né? Que é Ana e Maria dos Milagres. Que até então ninguém sabe verdadeiramente qual seria o nome delas, né? Ninguém sabe. O meu avô já contava essa história, né? Porque quando aconteceu esse fato, meu avô Joaquim Domingos, ele tinha 28 anos, já morando aqui nessa região, na Muriçoca,
Aí ele presenciou, né, com 28 anos, esse acontecimento. Inclusive, falando em Muriçoca e seu avô, tem uma capela também na Muriçoca, que é a senhora que também toma de conta de lá, cuida, né? E foi uma das fundadoras, digamos assim. Sim, essa capela lá, a gente também foi uma promessa. Eu tive um problema de tireoide há 35 anos atrás. E a minha irmã fez essa promessa, Lá né? é uma igrejinha, digamos que aqui uma capelinha e lá é uma igrejinha, né? Lá já é uma igrejinha, já é registrada como da paróquia Senhora Santana, tem as missas, tem os momentos de oração. E a homenagem, a gente pediu a intercessão, minha irmã pediu a intercessão de São Joaquim, e em homenagem ao meu avô Joaquim Domingos, o padroeiro de lá é São Joaquim. Muito bonito. Inclusive, ontem eu fiz uma visita e através dessa visita que eu fiz para a Gracinha e para o seu esposo Adécio, eles estavam trabalhando, estavam cuidando, limpando a igrejinha de São Joaquim e ela me falou dessa história super importante aqui para muita gente que não tem conhecimento desse fato histórico, né, aqui na nossa região, não é isso, Gracinha? É isso mesmo. Aqui é um ponto, né, de oração. A gente vem uma vez por mês, eu convido a comunidade, venho com a minha família, minhas irmãs, inclusive o Paulo Robson, que foi o que recebeu, por último, né, essa graça. Quem é que lembra, né, que alguns dias atrás eu tive aqui num sábado, como hoje, para poder falar desse localzinho aqui de oração. E hoje a gente tá aqui, ó, reforminha finalizada e para agradecer a Deus pelos milagres, pela intercessão. Estamos aqui com todos esses colegas e amigos aqui. Vamos ver como é que vai ser. Ó, café aqui para todo mundo também. E a gente vem rezar aqui um texto, é um momento de oração. Nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. A gente fez esse localzinho aqui, um momento de oração. Eu coloquei até aqui a imagem de Senhora Santana, né, que é a nossa padroeira, para parecer mais com um oratóriozinho. Eu mesmo já fiz uma promessa e alcancei uma graça muito grande, conta Dona Maria, moradora da região. A gente acredita que essas almas têm força para interceder por nós, porque morreram em sofrimento, mas agora encontram paz. O filho Fernando, ele estava com depressão, né? E aí eu me apeguei com ela, viu? Que se ele ficasse bom, e aí ele ia comprar uns fogos para soltar. E aí quando ele ficou bom, graças a Deus, até hoje ele não sente mais nada, né? Aí por 2 vezes ele foi comprar uns fogos e ia soltar lá nas Frente à capelinha. Sim, de frente à capelinha. Aí outro dia fui lá, levei até um jarro de flor, não sei se ainda está lá, né? Foi o que a senhora levou então? Em agradecimento, porque não é só essa graça que eu alcancei, não. Eu alcancei muitas graças que eu nem lembro, né? Porque tem muitos anos que eu me apego com ela, né? E graças a Deus eu fui atingida pelas graças, né? Dona Maria, ninguém sabe de onde eram essas mulheres, né? Algumas pessoas dizem que foi uma, mas muita gente diz que não, que eram 2 que andavam sozinhas, eram 2 andarilhas, e na época da seca, com muita fome, com sede, acabaram morrendo nesse local onde hoje está a capelinha, né? Pois é, ninguém sabe porque eu acho que talvez fosse ainda nas outras décadas, né? Porque os mais velhos não conheceram, né? Como meus avós, que já eram muito antigos, eles não conheceram, né? Eu acho que tem muitos anos que essas mulheres morreram, né? Talvez viesse de outra região, né? Escapando da seca, subindo para a Serra Grande, né? E aí terminaram a vida delas ali, né? E aí, para botar uma cruz lá, talvez você já conversou com ele? Conversei, ele fala da cruz, que o proprietário da terra não queria que colocasse cruz. Aí derrubava, toda vez que ele botava lá, derrubava a cruz. Aí ele também não se incomodou mais, né? Quando foi, aí dizendo ele, que ela apareceu a ele, dizendo, José, tu bota a cruz lá, porque senão a doença volta, né? Ela veio em sonho, de alguma forma, apareceu para ele, né? Conta muito essa história, de alguma forma, não sei se foi presente mesmo ou foi em sonho.
Pois ela disse que ele fosse botar a cruz lá. Por isso que ele insistia tanto. O proprietário da terra derrubava e ele ia lá e colocava novamente. Colocava novamente. Com medo da doença É voltar. da doença voltar. Aí ele foi e mandou botar uma cruz lá de cimento, né? Para não derrubarem mais, né? Eu acho que não derrubaram mais não, mas graças a Deus ele ficou bonzinho. A minha mãe se apegou com ela. A sua mãe também? Não, a minha mãe se apegou nesse tempo. Ela ainda era viva e fez essa promessa para ele, né? Pois é, aí ele ficou bom, graças a Deus. Filho, graças a Deus, ficou bonzinho na depressão, né? Porque eu me apego muito com ela, né? Me apego muito, né? Eu nem sei, né? Porque eu rezo muito para elas, né? Rezo muito, né? Agora essa graça eu sei que eu alcancei, né? Pois é. Então tá aí, com certeza essas almas são milagrosas. São muitos relatos de pessoas que já tiveram graça alcançadas através delas. Já. Muita gente já teve, né? Então quando alguém faz alguma intercessão, sempre pede para Ana e Maria, né? Ana que é e na casinha dos milagres. É, na casa dos milagres, com certeza. É, mas são muito milagrosas, tá? Pois é, tá? Dona Maria, pois foi um prazer conversar com a senhora. Tudo de bom para a senhora, para todos nós, hoje e sempre. Amém. A capelinha do sítio Muriçoca permanece como um símbolo da luta e da resistência do povo sertanejo. Apesar das décadas que se passaram, a fé se mantém viva, transmitida de geração em geração. Para os moradores, mais do que um marco histórico, o local representa a força da devoção popular e a crença no poder da intercessão espiritual. O pequeno santuário segue recebendo visitantes, especialmente em períodos de seca, quando as orações por chuvas e farturas se tornam ainda mais fervorosas. Assim, a memória das andarilhas não apenas resiste ao tempo, mas continua a inspirar e fortalecer a fé daqueles que encontraram na capelinha um refúgio de esperança. Com sua câmera nas mãos e um sorriso no olhar, ele vai ao encontro do que a gente quer escutar. Reportagens que nos fazem até sonhar, de lendas urbanas a mistérios do mar.